Não tem como falar, né, da emoção e da ansiedade que é esse momento. Eu sempre digo, quando nós estamos nos preparando para um concurso público, nós assumimos uma profissão, né? Concurseiro. E concurseiro não tem vida, né? Vida social. A gente dedica a isso de fato. Acredito que todo mundo aqui tem várias atribuições, além de só estudar, né? Precisa trabalhar, estudar na faculdade, tantas outras coisas. Mas se vocês tiveram a curiosidade de destrinchar o edital, eu acho que é o primeiro passo. Não tem como iniciar estudo para concurso público se nós não conhecermos onde nós estamos pisando. É bom conhecer a banca, é bom conhecer a CESP. No caso da Grazi, a Grazi está estudando para oficiais e é interessante perceber que as redações, né, de ambas as provas, tanto civil quanto militar, CFO, né, o oficial e o aspirante de bombeiro, tem uma peculiaridade. São propostas diferentes com relação às abordagens temáticas, mas tem uma particularidade na sua estrutura. Então, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Cleciane disse que foi resolver questões da UNCISAL, porque a banca é a CESP, então eu preciso saber como vem a prova. Então, se vocês estão se preparando de fato, perceberam que há 100% de chance de cair esse material. Falar sobre compreensão, interpretação, tipos e gêneros textuais é falar de 100% de chance de cair em qualquer avaliação, porque é o primeiro assunto que vai estar na prova. E aí você vai até perguntar, poxa, mas pode ser aparentemente um assunto tão fácil, porque é um assunto tão elementar, mas é o assunto mais difícil, porque se você parar para observar, todas as disciplinas dependem dele. Se você for responder uma questão de matemática, você vai precisar compreender o que a questão está pedindo. Se você vai responder uma questão do direito administrativo, você precisa compreender. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso entender quais são as finalidades de cada texto. Então, entender como a banca vem trazer essas questões é o primeiro passo, tá? Conhecer a banca é dizer, olha, eu estou conhecendo a minha maior concorrente. A gente costuma achar, né, que quando nós olhamos o quantitativo de vagas, nós imaginamos, caramba, vai ser muito difícil. Acredito que quando a Grazi viu o CFO e viu 60 vagas, poxa, quando foi olhar para bombeiro, 20 vagas, caraca. Aí vem Vitor Cleciane e diz assim, caramba, 1000 vagas, mas tem uma galera estudando para PM. E só que vocês não devem olhar para esse número, você deve olhar para você e para a banca. Olha, a banca não quer que você seja aprovado. A banca quer que você seja reprovado. Não é interessante para a banca ter um grande percentual de alunos que acertaram o máximo. Porque imagine nos critérios de desempate. Tanto que quando vocês vão perceber os critérios de desempate, como eles elencam, e vai chegar uma hora que não tem nem mais critério se todo mundo acertar muito. Então, eu preciso ser o diferencial. Para ser o diferencial, eu preciso conhecer quem é que quer me eliminar. No caso, só você e a banca. Então, conhecendo a CESP, eu percebo que
A CESP tem uma pegada textual. Não tenham medo de dizer, caramba, o tempo é curto, os textos são gigantescos, porque nós temos uma ideia do Enem, né? A gente chega no Enem, vê um livro. E, poxa, é um texto, é uma prova cansativa, porque demanda leitura. Se eu não tenho o hábito de ler, se eu não gosto de ler, automaticamente eu não vou desenvolver bem nada. Mas eu não terei, no caso, Cleiciane e Vitor não vão ter 23 textos para ler. A Grazi, na prova, porque PM oficiais não disse. PM soldado também não disse, né? Mas, tendo embasamento das provas anteriores, 23 questões, né, são de língua portuguesa. Oficiais, no caso da Grazi, do bombeiro, nós temos aí 30 questões, tá? Então a gente começa a perceber que essas 30 questões, né, vem textos envolvidos nele. Agora, eu preciso entender que não são 30 textos, 23 textos. O texto vem com a proposta de um conhecimento macro da língua portuguesa. Quando eu falo conhecimento macro da língua portuguesa, é dizer que a língua portuguesa tem âmbitos de estudo. Eu pego um texto, eu posso pegar uma fábula, mas eu preciso compreender que essa fábula ela é um gênero textual narrativo que tem características específicas, mas nessa fábula eu também posso fazer uma análise semântica, que é uma análise de entendimento. Eu posso fazer uma análise sintática, que é uma análise oracional, a relação que o verbo vai ter ali no período. Eu posso fazer uma análise morfológica, entender quais as classes gramaticais estão presentes ali. Então, em um texto, a banca vem trazer, olha, eu vou lhe dar um texto. Esse texto você vai ter que ter várias habilidades na língua portuguesa. Gente, se vocês olharem para todos os editais, vou repetir, tá? Todos os editais, vocês vão perceber que todos os conteúdos de língua portuguesa são os mesmos, exceto quando, que é o caso do Corpo de Bombeiros, vai vir redação oficial. PM não vem, mas é um assunto extra, tá? Que, por favor, tá? Eu acredito que todo mundo aqui sabe que a redação oficial não é a redação que vocês vão escrever, no caso, quem for ter prova discursiva. Redação oficial são os tipos de textos, tá? São gêneros textuais que são normativos. São aqueles textos que estão, né, prescritos lá no Manual da Presidência da República, no caso, a ata, memorando, que nós vamos ter também essa aula. Mas, voltando para cá, todas as questões, eu parto do princípio de um texto, de uma análise textual. Essa análise textual vem com uma perspectiva macro, né? De várias pegadas. Essas perspectivas, tenha certeza que vai ter reconhecimentos de gêneros. Para reconhecer gênero, eu preciso saber as características dele. Para que serve um tipo de texto injuntivo? Para que serve um tipo de texto narrativo? Um texto prescritivo serve para quê? Um texto dissertativo serve para quê? Então, eu preciso conhecer os tipos e os gêneros dos textos. Deixa eu projetar aqui um material bem rapidinho, simples, para podermos otimizar o nosso tempo. Nunca é demais, tá? Ah, Cleide, eu já vi esse conteúdo. Nunca é demais. Tentem gabaritar a língua portuguesa. Deixa eu repetir. Tentem gabaritar a língua portuguesa. Vocês sabem, se errar uma, elimina uma correta. Eliminando uma correta, você já sabe aí que você já começa, né, a entrar aí numa redução de questões e não é interessante para a gente. A língua portuguesa é a única disciplina que vem em todos os editais, aquela disciplina que acompanhou a vida escolar, a vida acadêmica de vocês.
é a nossa língua mãe. Então, o mínimo, eu preciso saber dela. Então, tentem fechar a língua portuguesa. Falei aqui, é dizer que tipos e gêneros textuais são duas categorias diferentes de classificação textual. Ora, os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem a estrutura e os aspectos linguísticos de uma narração, descrição, dissertação e explicação. Podem ser entendidos como a base dos gêneros textuais. Olha só. Se tiver, por exemplo, uma questão, que essa questão seja mesmo uma questão de descrição de conceito, você saberia distinguir o que é um tipo e o que é um gênero textual? A gente, às vezes, imagina que essas palavras sejam sinônimas, e não são. Tipos de textos é o seguinte, olha, eu tenho eu vou aqui, deixa eu ver, ilustrar, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui vários quadrados, certo? Eu tenho um dado, vou colocar um dado. De um lado do dado, eu coloco um tipo de texto que vai ser uma descrição, tá? Do outro lado desse dado, eu vou colocar tipo narrativo. Do outro, dissertativo. Assim, sucessivamente, nós vamos ver quais são todos os tipos. Mas, Cleise, então quais seriam os gêneros? Gêneros textuais, não é isso não? Narração, descrição, dissertação, junção, não é isso não? Não. Gêneros textuais são as características específicas de cada tipo textual. Ou seja, se eu vejo uma fábula, fábula é um gênero textual. Cleise, mas essa fábula, esse gênero textual, pertence a que tipo de texto? Ah, pertence ao texto narrativo, porque a característica é de narração. Qual é a característica de narração? Ter personagem, espaço, enredo, clímax, desfecho. Uma fábula tem isso. Ah, Cleise, mas eu também posso perceber que, falando de tipo, né, narrativo, eu não só tenho fábula, eu tenho crônica. Ah, massa. Todas as vezes que eu vou, né, ler um jornal ou entro em algum site de informação, tem ali o espaço dos cronistas. E eu gosto muito de ler crônica, porque é uma narração curta, é uma narrativa que tem, né, por característica, vem trazer uma linguagem corriqueira, ações, né, situações que acontecem no dia a dia. Por muitas das vezes, a crônica tem por finalidade trazer críticas sociais, tanto críticas políticas, tá? Críticas de âmbito social. Então, eu percebo que também, mesmo tendo um viés, muitas das vezes, né, de ironia, um sarcasmo ali por trás disso tudo, para trazer uma mensagem, ou o cronista mostrando uma inquietação com determinados assuntos sociais, mesmo assim, a linguagem não é uma linguagem formalista, não é uma linguagem formal. É uma linguagem onde eu tenho narração de fatos, onde eu tenho personagens. Olha, tem uma crônica que eu li essa semana. E a crônica é sobre uma ilustração de um idoso numa fila do Detran. E o idoso, ele está na fila e ele é abordado por uma mulher, que a mulher fala assim, gente, vocês não estão vendo não o idoso aí na fila? Deixem ele passar, ele tem preferência. Só que ele não se identifica como idoso, então ele olha para trás e fica procurando quem é esse idoso. E depois ele olha, aí a mulher diz, senhor, o senhor não pode pegar fila não, o senhor tem prioridade. Então ele fica indignado com aquilo. E ele fala no pensamento, nossa, eu gostaria que todo mundo que estava na fila fizesse uma mobilização e dissesse, não, ele não é idoso não. Porque ele ainda estava com a crise de identidade, ele não estava aceitando a velhice. E o texto, ele começa a discorrer, tá? O cronista começa a discorrer sobre uma situação do dia a dia, filas, tá? Mostrou uma forma, uma crítica aparente com relação, uma crítica engraçada, mas ao mesmo tempo
passando uma mensagem, que é essa aceitação, tá? Da idade, aceitação do tempo, como também mostrando um lado educado de como as pessoas devem se portar. Nossa, Cleise, foi um fato real? Não. Foi uma história, uma narrativa ficcional, com uma perspectiva de mostrar, apresentar uma cena do dia a dia, tá? Então, narração. Mas crônica é um gênero textual. Qual é o gênero textual? Crônica. Mas esse gênero pertence a que tipo de texto? A narração. Nossa, estou na incumbência de finalizar minha monografia. A minha monografia, né? Já estou finalizando, caramba, já estou na reta final. A monografia é um objeto de pesquisa onde eu, né, durante a minha graduação, me identifico com um determinado tipo de disciplina, escolho um objeto de estudo e vou discorrer sobre. Eu tenho hipótese, eu tenho objetivo, eu tenho um objetivo geral, objetivo específico, eu tenho justificativa, eu tenho as palavras-chave, eu tenho toda a estrutura. Esse meu texto já não vem para uma linguagem narrativa. Esse meu texto vem para uma linguagem normativa formal. Se eu tenho esse tipo de texto com uma linguagem narrativa, desculpa, com a linguagem ela sendo normativa, uma linguagem formal, uma linguagem culta, uma linguagem onde se tem um objeto, uma linguagem que tem defesas de posicionamentos, eu estou na dissertação. Ah, mas qual é o gênero? Monografia. Por quê? Porque tem uma estrutura específica. Nossa, a minha faculdade não pede monografia, ela pede artigo científico. Eu tenho também elementos específicos de um artigo. A característica de um artigo é diferente totalmente de uma monografia. Eu não preciso ter tantos capítulos como a monografia. O artigo, eu tendo 2 capítulos, está ótimo. Um artigo eu posso considerar com 5 páginas. A monografia, não. A monografia eu tenho que ter no mínimo 30. Então, eu percebo que a linguagem é igual, o tipo de texto é igual, porque é um texto dissertativo, mas o gênero é diferente. Ah, Cleise, eu fiz Enem, e o Enem botou um tema massa. O tema foi o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. E quando eu fui discorrer sobre o texto, tá? Eu comecei a trazer características do que é estigma, porque esse é o recorte temático. Beleza. Eu não posso falar, na minha opinião, assim, olha, eu conheço uma pessoa que sofreu. Eu não posso, porque eu estaria narrando. Eu percebo que eu não posso, por quê? Porque a característica da dissertação é justamente essa. Trazer uma impessoalidade, trazer uma formalidade, trazer um texto escrito em terceira pessoa. Por quê? Porque é um texto dissertativo. Porque o tipo de texto é dissertativo. Então, a redação, quando eu vou fazer, independente se é uma dissertação expositiva, uma dissertação argumentativa, o caráter, a característica, a estrutura é a mesma. O que vai mudar entre as duas dissertações é o quê? O que tem dentro, o conteúdo. Uma só expõe e a outra traz um juízo de valor. A outra traz um ponto de vista, tá? Então, entendendo esses conceitos, eu entendo que essas características são imprescindíveis para dominar a prova. Muitas pessoas não conseguem separar. Se eu olho por raciocínio lógico, é aula de língua portuguesa, mas eu preciso aqui, né, fazer uma interdisciplinariedade. Raciocínio lógico. Você tá com a dor de cabeça, vai no hospital, o médico passa de pirona. Quando ele vai mandar você ser medicado lá pela equipe de enfermagem, ele manda um papel. Você não chega lá, o doutor mandou você me dar um remédio. Não. Ele vai perguntar o quê? Se alergia, né? Isso vai sair anotando. De repente, ele coloca, você dá aquele papelzinho para você, ou não, já vai direto, e você vai ser medicado. A enfermeira, quando olha, ela tem um contato com o texto. Ela tem contato com um gênero textual. Prescrição médica? Característica? Sim. Por quê? Porque ali está prescrevendo o tipo de remédio que você vai tomar. Mas isso é o quê? Uma característica específica. Ah, Cleise, eu automaticamente tenho algumas dúvidas. Por quê? Eu vejo textos, porque a banca não vem trazer assim, né? Aí seria bom demais. A banca, eu vi questões que a banca mescla
traz um texto dissertativo, uma notícia jornalística, e, de repente, no meio da notícia, tem um fragmento da fala de um entrevistado. E o entrevistado ali, ele está contando, narrando um fato que aconteceu. E a questão vem dizer que, no parágrafo segundo, ou no segundo parágrafo, predomina a dissertação. E você, claro, se o tipo de texto é um tipo de texto dissertativo, porque é um texto informativo, né? É um texto que está passando a notícia, é um texto jornalístico, mas ali não está predominando a dissertação, ali está predominando a característica narrativa. Como eu posso encontrar em uma narração uma descrição? Os três porquinhos, você consegue perceber quando vai construir a casa, você consegue, por quê? Porque vai dar descrição de quais elementos foram utilizados para a casa de cada um. Então, olha, automaticamente percebo que eu preciso, na verdade, não é decorar, eu preciso entender, trazer um raciocínio lógico para aquilo que está sendo abordado. Não sei se vocês conhecem ou dominam, se conhecem, silogismo. Gente, eu gosto muito de trabalhar silogismo. Isso aqui trabalha muito também raciocínio lógico. Eu gosto muito de trabalhar em aulas de redação porque trabalha esse viés crítico argumentativo. Mas olha, se eu tenho, veja se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio, tá? Para que a viagem só seja a minha. A é consequência de B. B é consequência de C. Vou colocar aqui embaixo. Logo, A é consequência de C. Veja só. Eu uso muito esse tipo de esquema para falar sobre temas, tá? Argumentações. Vamos imaginar que A, falando em processo discursivo, vamos imaginar que A é aborto, o tema aborto. Aborto é consequência de quê? De uma gravidez indesejada. Exemplo, tá? A gravidez indesejada é consequência de quê? De falta de planejamento, de abuso sexual, de abandono, né, parental. Então, várias situações são ocorridas, né, com essa gravidez indesejada. Logo, aborto é consequência de tudo isso que eu elenquei em si. Cleise, o que seria, então, atribuir essa ideia do silogismo dentro do conceito de tipo e gênero textual? Veja, por mais que eu chegue, tá, olhando a fábula com as suas características importantes, eu consigo perceber que fábula... Deixa eu só mudar a canetinha. Eu consigo perceber que fábula é fábula, na hora eu consigo identificar, porque eu tenho aqui presença de animais. Porém, essa presença, gente, cuidado, viu? Vou abrir um parêntese aqui, que um aluno me fez a indagação hoje, e eu percebi que isso é casca de banana. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Presença de animais com... Vou até botar em maiúsculo. Características humanas. Tá? Oxe, Cleise, veio uma narração e tinha um monte de animal na história. Então é uma fábula. Não, pelo amor de Deus. Fábula. Os personagens só são animais, mas não é que são animais com características de animais. Quando eu falo em características comportamentais, tá?
São animais que assumem características que têm inveja, têm sentimento, têm amor, têm ambição, tá? Características humanas, beleza? Veja só. Se eu estou dizendo que fábula tem essa característica, mesmo fábula tem essa característica, ela tem essa característica, todo o desenrolar da história é consequência de quê? De uma narração. Cadê? As canetinhas somem aqui. De uma narração. Ui. Logo, uma narração é consequência da sua estrutura. Quais são as suas estruturas? Eu tenho a estrutura personagens, eu tenho enredo, eu tenho cenário, eu tenho clímax e eu tenho desfecho. Eita, Cleise, misericórdia. Logo, a fábula é consequência de personagens, enredo, o cenário, o clímax, o desfecho, porque isso aqui compõe a estrutura narrativa. Beleza? Tranquilo, gente, até agora. Estou muito rápida. De boas. Agora vamos lá. Vamos conhecer os tipos. Nesse primeiro momento, os tipos textuais. Eu tenho narração, eu tenho descrição, eu tenho dissertação, sendo expositiva, eu tenho dissertação, sendo argumentativa. Olha, gente, muito importante, tá? Observem que aqui nós temos texto dissertativo, texto dissertativo. Aqui eu tenho texto explicativo e aqui eu tenho texto explicativo. Então, eu posso perceber que mesmo dentro desse tipo de texto, eu tenho especificidades dele. Eu tenho texto dissertativo sendo expositivo, eu tenho dissertativo sendo argumentativo, eu tenho explicativo sendo injuntivo e eu tenho sendo prescritivo. Olha, todos os tipos de textos têm uma intenção, têm uma finalidade. Eu não posso, sendo professora, eu vou fazer um relatório de um aluno. Esse relatório do aluno tem uma característica específica, diferente da sua função no seu trabalho. Cleise, eu trabalho no Ministério Público e faço muito parecer. O seu tipo de texto é um tipo de texto que ele é regido, ele é orientado pelo Manual da Presidência da República. Ok. Cleise, eu trabalho em uma empresa onde eu fico fazendo levantamento dos produtos. Aquela sua função tem uma finalidade. É o quê? Desenvolver aquele tipo de texto. Ou seja, todos os textos têm uma função social. Entender que essa função social não posso generalizar, porque ela é específica. Se eu quiser agora conversar com você no WhatsApp, a nossa linguagem pode ser uma linguagem totalmente informal, linguagem abreviada, mas se eu quiser conversar com o professor da faculdade, eu não posso utilizar o mesmo tipo de linguagem que eu vou falar com você. Por quê? Porque ali é um tipo de abordagem diferente, ou seja, eu preciso entender que a minha linguagem, que os meus textos, que tudo aquilo que eu vou discorrer tem uma função social específica.
Agora, eu preciso entender quais são as funções. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu coloquei aqui algumas situações, tá? Narrativo. Eu tenho romance, eu tenho contos, eu tenho fábulas, eu tenho lendas, eu tenho as novelas, eu tenho as crônicas. Prescritivo. Eu tenho diário, relatos de viagens, folhetos turísticos, cardápios de restaurantes, anúncios de classificados. Agora, olha aqui embaixo, no último, eu também tenho prescritivo com a seguinte forma. Olha, decretos e leis, cláusulas contratuais, editais de concurso público, regras de trânsito, regulamentos internos. Quando eu olho para esse tipo de texto, desculpa, esses gêneros, tá? E olho nos de cima, eu estou no mesmo tipo, veja, prescritivo. Mas o que é que eu posso perceber de diferente entre eles? Tem a mesma característica, tá? Pertence ao mesmo tipo, só que as funções são diferentes. Veja que no de baixo eu estou em textos formais, só que além de ser textos formais, são textos que são utilizados, tá? Com funções normativas regidas, em sua maioria, tá? Pelo Manual da Presidência da República, que são aqueles textos que eu posso considerar os textos da redação oficial. Alguns, tá? Outros, como, por exemplo, decretos e leis, cláusulas contratuais. Você vai elaborar um contrato, não tem nem comparação. Você elaborar um contrato e você está no seu Instagram prescrevendo, né? Falando como foi a sua viagem para Paripueira. Ah, fui para Paripueira, foi massa, foi uma resenha. Foi meus amigos, a gente saiu tal hora, tal hora, tal hora, a gente fez isso, isso, isso. Você também está fazendo o quê? Está ali fazendo um relato. No entanto, totalmente diferente de uma cláusula contratual. Mas eu estou diante do mesmo tipo de texto. Eu até coloquei aqui, porque está pequenininho, mas aqui em cima, não sei se você consegue visualizar, mas aqui, ó, tipos textuais e gêneros. Cadê? Aqui. Gêneros textuais. Aqui, expositivo. Notícias, artigos, reportagens, resumos escolares, verbetes de dicionário. O argumentativo. Olha como eu posso perceber a diferença. Cleise, é muito difícil entender, Cleise, o que é um texto dissertativo e diferenciar. Beleza, massa, eu sei o que é um texto dissertativo, mas como eu vou diferenciar um expositivo de um dissertativo? Simples. Exposição é só falar um fato, expor um fato. Exemplo, na teoria, o jornalismo tem uma finalidade apenas de informar. Não pode, né? Não podem tendencionar nenhum posicionamento. Né? Eu tenho que ser imparcial. Infelizmente, não é assim que acontece. Mas quando eu passo a notícia, eu não posso colocar nessa notícia um juízo de valor. Tá? O artigo científico, eu vou falar, vamos imaginar que eu estou falando sobre, vamos dizer que eu sou da área da saúde e vou fazer um levantamento sobre os efeitos da hidroxicloroquina, se realmente tem efeitos positivos ou se tem efeitos negativos. Vamos imaginar que eu defendo os efeitos negativos, tá? Ali, eu só vou trazer comprovações científicas sobre sobre aquela substância, sobre aquele medicamento. Beleza. Ah, eu estou aqui estudando para o concurso público e estou estudando as normas especiais do direito penal. Beleza. Aí agora eu decidi estudar o pacote anticrime, porque com certeza vai cair, então. Mas é muita coisa. Eu quero fazer o quê? Resumir. Você pega, vamos imaginar que você está com uma doutrina do Rogério Sanches e você está aqui, tá? Você está Ctrl+C, Ctrl+V fazendo resumo, colocando ali o que para você é importante. Você não trouxe juízo de valor. Você só está colocando o que está ali.
Agora, diferente quando você vai fazer um artigo de opinião, quando você vai fazer um abaixo-assinado, quando você vai fazer manifestos, sermões, teses. Olha, quando fala teses, aqui vai entrar na dissertação, vou colocar aqui, tá? Das bancas. Vou colocar aqui bancas de concurso. Por que teses? Eu vou trazer dissertação, bancas de concursos. Por quê? Quando eu vou fazer um concurso e vejo lá que vai ter uma prova discursiva, automaticamente eu vou ter que defender tese sobre o tema que vai ser abordado. Prova do bombeiro, a última prova que teve aspirante, o tema foi a intolerância nas relações sociais, 2 pontos, a cultura do ódio. Recorte temático, a palavra-chave aí é falar sobre a intolerância. Muitas pessoas falam sobre falaram, né, sobre as relações sociais. Na verdade, o objeto que não podia ser fugido ali é justamente a intolerância nessas relações sociais. Beleza. Automaticamente, eu, enquanto concurseiro, estou ali na minha prova, eu tenho que ter um posicionamento sobre aquele tema. Por mais que eu coloque em terceira pessoa, eu nunca posso dizer, não, na minha opinião, as pessoas precisam ser mais flexíveis, respeitar o posicionamento do outro. Não, não posso falar assim. Mas percebe-se que na atualidade, ou tira a atualidade que é muito clichê, percebe-se que há uma recorrência com relação às condutas de intolerância nas relações sociais, vírgula, tendo em vista que não há um respeito no contraditório, as pessoas assumem suas ideologias como soberana, sei lá, tô aqui fazendo a maior enrolation. Mas você percebe que automaticamente eu começo a trazer juízo de valor. Eu não só estou falando o que é intolerância. Eu estou mostrando, eu estou defendendo teses. Se eu vou falar sobre o aborto e eu digo no meu texto, o meu posicionamento contrário à prática, automaticamente eu estou trazendo o quê? Um posicionamento, um ponto de vista, uma defesa de tese, diferente de fazer um artigo científico. Exemplo, eu publiquei um artigo, acredito que tem no máximo 2 meses, que é sobre a invisibilidade das violências psicológicas contra as mulheres, tá? É específico em tempo de Covid-19. O meu artigo ele fica no âmbito da subjetividade, tá? Eu estudei, eu pesquisei, eu busquei informações, mas eu não posso dizer que aquilo realmente não posso trazer 100% de certeza com o meu artigo. Eu vou contar fatos, eu vou trazer dados. Fui no Copom, trouxe dados. Peguei os dados da segurança pública, trouxe. Fui falar com a Patrulha Maria da Penha, trouxe dados. Fui construindo fatos. Mas eu não posso dizer que eu cheguei numa resposta concreta a 100%, tá? Muitas pessoas dizem assim, Cleise, na pandemia aumentou o número de mulheres que sofrem violência. Eu indaguei. Eu disse, será? E realmente aumentou. Nenhum homem acorda de uma hora para outra e diz, oxe, hoje eu vou bater nessa mulher. Né? Eu acredito que aflorou. Acredito que intensificou essas condutas. Mas, com certeza, o agressor já se mostrava em momentos, mesmo que não exteriorizando um tapa, mas nas ações, né? Na posse. Mas, se eu estou falando, se eu estou defendendo um artigo, isso, automaticamente eu estou trazendo o quê? Exposição de fatos. Agora, se eu for colocada na banca, confrontada com um tema como esse, eu já vou colocar ali, além de trazer a exposição de fatos, eu tenho que colocar o juízo de valor. Se eu for fazer, eita, gente, vamos fazer um baixo-assinado, vamos falar para o governador que a gente não quer fazer essas provas. Está muito em cima, a gente está estudando agora. E na pandemia, tem muita gente que está correndo risco. Eu acredito que ele deveria empurrar um pouquinho mais no final do ano, assim a gente ganha tempo para estudar. Vamos fazer o quê? Um abaixo-assinado. É o quê? Exposição. Para você fazer um abaixo-assinado, você vai ter que. Desculpa. Uma argumentação. Porque para você fazer um abaixo-assinado, você vai ter que fazer o quê? Expor, né? Relatar, argumentar o motivo de que não pode ser agora a prova. Injuntivo. Injuntivo
automaticamente já vem dizer que eu não sei determinado fato, não sei fazer isso, vou fazer o quê? Eu vou buscar. O injuntivo vem para trazer indicações de. Como é que eu posso falar? De. Ai, fugiu a memória. Como manuais, tá? Eu estou fazendo uma receita. Eu quero fazer um bolo, não sei fazer o bolo, eu vou pesquisar. Ah, eu estou no manual de instruções porque eu não sei mexer ali na minha televisão. Ah, eu não sei fazer, baixar aqui, eu vou ligar para o meu amigo e dizer, olha, me socorre aqui, como é que eu faço? Olha, faça assim, pega assim, clica ali, faça assim. Eu estou ali, na verdade, tendo esse processo automaticamente, se você observar o verbo, ele vai estar sempre, vou até colocar aqui, imperativo. Olhe, enquanto um narra, enquanto um descreve, enquanto um expõe, enquanto um argumenta, enquanto um dá ordem. Oxe, Cleise, nada a ver, dá ordem dá. Quando você vai fazer um bolo que você diz assim, dá ordem, dá um conselho, tem um caráter persuasivo. Pegue 3 ovos, bata com açúcar, observe como o verbo se comporta. Observe o modo verbal. É de ordenança, tá? E aqui eu tenho o prescritivo, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo, prescritivo. Tipos textuais. Gêneros textuais são todos aqueles que têm um caráter, têm as características que vai justamente acompanhar a essência do tipo textual. Se eu sei que a linguagem é informal, se eu sei que tem personagem, que tem enredo, que tem clímax, que tem desfecho, se encaixa no tipo narração. Ah, se eu estou relatando um fato, se eu chego no restaurante, vou lá, quero comer um passaporte, aí tem assim, um nome bem diferente, você vai olhar o quê? Quais são os ingredientes que tem. Ah, eu sou vegetariano, então eu vou olhar logo se não tem nada de carne. Então, o que é que eu fiz automaticamente? O que é que o restaurante fez? Ele colocou uma descrição daquilo que você vai consumir. Ah, eu quero vender uma TV, que eu quero comprar outra. Vou lá na OLX colocar. Como é que você coloca? Ah, TV semi-nova, né? Tanto tempo de uso, em perfeito estado, parará, 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 sai descrevendo, coloca o valor e publica. Qual foi a finalidade? Justamente você atingir um público que com certeza está procurando uma televisão, mas as características que você trouxe foi uma característica de descrição. Você precisou dizer o que aquilo que a outra pessoa quer ouvir, tá? Eu tenho a exposição, eu tenho a argumentação, eu tenho a injunção, no caso, sempre lembrar imperativo, e eu tenho o prescritivo, que é o caso aqui dos decretos e leis, as cláusulas contratuais, os editais. Quando você olha para os editais, o que, é que tem? Com certeza vocês olharam, você vai ver lá, né? Todos os detalhes, idade, se tiver, o TAF, o que você vai fazer, a mulher, quanto tem que correr, como vai fazer a barra, tudo está lá, certo? Gente, alguma dúvida, algum questionamento até aqui? Tem alguém aí? E aí? Cleiciane, Grazi. E aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Cadê vocês, hein?
Só dívidas, né? Ah, sim, tranquilo. A única que tinha era esse texto que tem a mesma referência. Uhum. Mas sanou a dívida, sanou as dúvidas e boas. Gente, ah, tá, entendi. Gente, ó, amanhã encontro, tá? Às 4 horas. Se só tiver uma pessoa, estarei aqui. Mesmo se não tiver, vou estar aqui também. Nós vamos responder questões. Vou fazer uma seleção de questões CESP para a gente discutir, justamente percebendo, né, essas características, essas peculiaridades na compreensão e na interpretação do texto, perceber, identificar, tá, os tipos e os gêneros textuais. Tranquilo? Então, amanhã encontro vocês às 4 horas, naquele formato de resolução de questões, tá certo? Eu vou postar antes, gostaria que vocês tentassem, e amanhã nós falamos e conversamos mais um pouquinho, tá? Vou encerrar aqui, viu? Qualquer coisa estou no WhatsApp. Beijo, beijo, beijo.